Olá, meu nome é Vitória Barbosa. Olá, meu nome é Kélvia. No Globo Rural de hoje, vamos falar um pouco sobre a formação de olhaduras em queijos. Sabe aqueles furinhos que a gente vê nos supermercados que parecem ser bem gostosos? Dá uma curiosidade só de saber sobre eles, não é mesmo? Será que aqueles furinhos faz parte de algum defeito no queijo? No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre isso. Então, gente, aqueles furinhos encontrados na maioria dos queijos que temos disponível no mercado são chamados de olhaduras. Em alguns tipos de queijo, elas são causadas intencionalmente, como nos queijos semiduros e duros. Já em alguns casos, elas não são desejáveis. Nos queijos frescos, por exemplo, essas olhaduras indicam uma situação de contaminação, e o processo recebe o nome de estufamento. A formação dessas olhaduras podem ser de origem mecânica ou microbiana. No caso das olhaduras microbianas, em queijo são produzidos pela ação das bactérias propiônicas e aromáticas, que são adicionadas intencionalmente durante o processo de fabricação dos queijos. Essas bactérias são responsáveis pelo processo de fermentação em que há a liberação do dióxido de carbono, que a partir da sua solubilização faz acontecer esses furinhos, que chamamos de olhaduras. A formação dessas olhaduras é um processo complexo, afetada por diversas variáveis, sendo necessário um rigoroso controle para o sucesso desta operação. Mas fiquem tranquilos, nós vamos falar bem detalhadamente sobre a fermentação propiônica e aromática daqui a pouquinho. Agora, Kelvin, conta pra gente como que ocorre a formação de olhaduras mecânicas. Pois é, Vitória. Essas olhaduras mecânicas, elas são provenientes nas etapas de pré-prensagem deficiente ou a incorporação de ar na massa durante essa pré-prensagem. Sendo que essa incorporação de ar, ela pode ser causada pela ausência do soro cobrindo a massa durante essa etapa de pré-prensagem ou na agitação excessiva dos grãos expostos ao ar. Essas olhaduras, elas podem ser necessárias em alguns tipos de queijo, como, por exemplo, o queijo gorgonzola, né, que permite a obtenção de uma massa mais aberta, assim, contribuindo para o crescimento do penicílio roquefort. Mas nós devemos nos atentar que nem toda olhadura em queijo, nem sempre ela é um defeito, né? Como, por exemplo, o caso dos queijos suíços, do queijo emmental. Essa olhadura nem sempre ela é causada por um estufamento, ela pode ser, no caso, né, somente uma olhadura mecânica. Já no caso, por exemplo, do queijo parmesão, as olhaduras são consideradas um defeito, né? Então, uma alternativa a se fazer, quando ocorre elas, é comercializar esse queijo parmesão de forma ralada. Mas nesse caso, Kelvin, como fazemos então quando precisamos evitar a formação dessas olhaduras? Então, Vitória, a obtenção de um leite de qualidade, por exemplo, é um fator fundamental, né, para poder obter, porque a presença desses micro-organismos, como por exemplo os coliformes e os clostridiums, pode ser originados na matéria-prima, né? Obtidos aí principalmente quando está em condições precárias. Dessa forma, a adoção das boas práticas agropecuárias, por exemplo, durante a ordenha mesmo, seria primordial para garantir, né, a qualidade do produto final. Dessa forma, o emprego, né, a adoção dessas boas práticas durante a produção dos queijos é primordial. Para isso, né, medidas, por exemplo, como o processo de pasteurização eficiente, um layout adequado e a higienização dos utensílios e equipamentos, sem contar também que a gente não pode esquecer da higiene pessoal, né, dos colaboradores. São os pontos cruciais aí para poder evitar uma contaminação cruzada nesses queijos, né? Porque com isso, para a gente poder garantir, né, que esses queijos sejam excelentes. Então, Vitória, vamos explicar agora para os nossos telespectadores um pouco sobre a fermentação propiônica e aromática que você tinha comentado antes? Vamos sim, Kelvin. Eu tenho uma apresentação pronta para explicar melhor sobre isso. A fermentação propiônica ocorre nos queijos devido à ação de determinadas bactérias do gênero
propionibactéria, que fermentam o lactato de cálcio no leite, produzindo oleaduras grandes e numerosas. Além disso, a fermentação propiônica agrega no sabor, aroma e textura nos queijos. Um exemplo disso é o queijo emmental. As principais bactérias envolvidas no processo de fermentação propiônica dos queijos são as Propionibacteria charmani e as Propionibacteria freudenheim. Essas bactérias são mesófilas, gram-positivas e têm um formato de bastonete curto. Elas podem crescer em ambientes com baixas concentrações de oxigênio ou com ausência dele. E também podem se desenvolver em ambientes com pH entre 4,6 e 8,5, sendo o ideal o pH entre 6 e 7. E sua temperatura ideal de crescimento é de 30 graus Celsius. Essas bactérias podem ser encontradas na natureza, no trato gastrointestinal dos ruminantes e em muitos alimentos fermentados. É interessante destacar que são necessárias colônias de 100 milhões de bactérias propiônicas por grama de queijo para que ocorra a formação de oleaduras. Como ocorre a fermentação propiônica? A formação de oleaduras por fermentação propiônica se inicia durante a maturação dos queijos. As bactérias láticas realizam a fermentação da lactose e liberam lactato de cálcio. A partir dessa liberação, pela ação das bactérias propiônicas, o lactato de cálcio é fermentado, resultando em propionato, acetato e dióxido de carbono. O dióxido de carbono produzido vai acumulando em pequenas aberturas na massa do queijo, que chamamos de micronúcleos. Por falta de espaço e necessidade de expansão desse gás, sem a possibilidade de saída na massa, provoca as oleaduras. É interessante destacar que são necessárias colônias de 100 milhões de bactérias propiônicas por grama de queijo para que ocorra a formação de oleaduras. Existe uma teoria que explica melhor esse fenômeno, que é a chamada teoria de Clark, desenvolvida em 1918. Sua teoria assume que os gases são formados através do metabolismo do ácido lático, a partir do lactato, pelas bactérias propiônicas em diferentes partes do queijo, durante a maturação. Porém, ele destaca que as oleaduras não se formam necessariamente no ponto em que houve a fermentação. O dióxido de carbono produzido se difunde através da matriz casênica, em busca de um ponto mais débil para se expandir. Tão logo ocorre uma supersaturação na parte aquosa, e o resultado disso é o acúmulo do dióxido de carbono no micronúcleo, que gera uma pressão e aumenta gradativamente. No final, se tem um aumento do raio dessas oleaduras em razão da elasticidade da massa. Contudo, ele afirma que o surgimento das oleaduras está condicionado a uma série de outros eventos e condições. Dessa forma, existem alguns fatores que influenciam na fermentação propiônica. Uma delas é o pH. O pH do queijo afeta muito a solubilidade do dióxido de carbono. Quanto mais baixo o pH, maior é a capacidade da água reter o gás e mais difícil torna-se atingir a saturação e formar oleaduras. Distribuição e teor do sal também é outro fator importante, pois o recomendado é ter um baixo teor de sal, que deve ser entre 0,6% e 0,8%, sendo bem distribuído em todos os lados do queijo. Assim, as oleaduras vão crescer mais rápido, como também irá destacar o sabor adocicado, típico dos queijos. Outro fator é a temperatura de maturação. A temperatura adequada fica entre 20 a 22 graus, por um curto período de tempo, pois nessas temperaturas o coeficiente de solubilidade do gás na água é menor, o que facilita sua expansão e estimula a formação das oleaduras. Outro fator é o potencial de oxidorredução, que quanto menor o queijo, maior a anaerobiose e, portanto, maior o crescimento das culturas propiônicas. O teor de gordura do queijo também influencia na fermentação. Queijos com maior teor de gordura no extrato seco tendem a absorver mais gás carbônico e, assim, ter ligeiramente reduzida a capacidade de formação de oleaduras. E, por último, o fator de queijos com menor número de micronúcleos. Esses queijos tendem a apresentar mais trincas, já que a supersaturação do dióxido de carbono na água do queijo não é diminuída pelo desenvolvimento de uma oleadura, o que leva no aumento gradual da pressão interna,
que mesmo que parte do gás escape pela casca, tende a provocar trincas no queijo. Agora, Kelvin, pode contar para a gente um pouquinho sobre a fermentação aromática. Bom, pessoal, então aí dando continuação, como a Vitória disse, eu vou falar um pouco sobre a fermentação aromática, né? Essa fermentação aromática em queijos, ela ocorre devido a determinados cultivos mesófilos possuírem capacidade de fermentar o ácido cítrico. Isso porque os micro-organismos mais utilizados em culturas aromáticas para a fabricação de queijo são esses três citados aqui. Sendo que essas bactérias, essas três aqui, elas fermentam o ácido cítrico presente no leite ou no queijo, produzindo assim o diacetil, que é um componente volátil e muito aromático. É o principal responsável pelo aroma intenso e o sabor típico dado no queijo. Por isso, essas ambas bactérias ainda fermentam a lactose com a produção de ácido lático, mas somente o Leuconostoc mesenteroides que tem a capacidade de degradá-la com produção do dióxido de carbono. Essa produção do dióxido de carbono leva à formação de poucas e pequenas oleaduras, né, que é outra característica marcante desse tipo de fermentação. O Gouda e o Edam holandês, por exemplo, são representantes típicos de queijos que apresentam essa fermentação aromática. Bom, portanto, aqui nesse próximo slide, a gente tem uma imagem aqui que retrata a fermentação aromática, né, que ocorreu nesse queijo aqui. E passando para os fatores que podem afetar essa fermentação aromática, o teor mais reduzido do citrato do leite pode influenciar negativamente na formação de oleaduras e vir a comprometer a qualidade do queijo. Portanto, outro fator que determina o teor desse citrato disponível é a intensidade da lavagem da massa. Se esse problema não for bem dimensionado, pode acabar removendo mais citrato do que deveria e acabar afetando drasticamente na fermentação aromática. Outro fator também é o pH do queijo, que afeta o grau de solubilização do dióxido de carbono na fase líquida, que determina a rapidez de formação das oleaduras. Caso o pH não esteja na faixa de 5,7 a 5,9 após 5 horas de fabricação, o desenvolvimento das oleaduras será afetado também. Dando continuidade a esses fatores, na busca de uma textura regular, o controle da umidade do queijo é fundamental. Isso porque em queijos semiduros, essa umidade varia de 42% a 45% e é nesta faixa que é possível a obtenção de queijos com boa formação de oleaduras. Caso essa faixa não seja respeitada, o tamanho e o número dessas oleaduras formadas serão afetados e a textura pode ser descaracterizada. Já a temperatura de maturação, que é um ponto crítico, tem influência na atividade da cultura e na expansão dos gases durante a formação dessas oleaduras. Normalmente, os queijos semiduros, como o Gouda, a primeira fase da maturação é de cerca de 2 a 3 semanas e é feita de 10 a 12 graus Celsius. Em seguida, esses queijos passam para uma câmara de 16 a 18 graus Celsius para acelerar o processo da formação desses óleos, sendo que as temperaturas mais altas podem causar deformações nesses queijos. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Espero que tenham gostado e até mais, pessoal. Obrigada.